Olá, meu nome é Natália e nesse vídeo eu vou te ajudar a superar o seu medo de dirigir moto. Eu vou te explicar qual a diferença entre medo e fobia e por que nós mulheres temos mais medo de andar de moto do que os homens, como se comportar no trânsito e 9 dicas para você perder de vez o seu medo de andar de moto, principalmente para quem está querendo trocar de moto ou para quem sofreu um acidente e está com medo de voltar a dirigir. Você sabia que o medo de dirigir ele é muito comum? E de acordo com pesquisas, 80% das pessoas que têm medo são habilitadas? Elas possuem os mais variados medos. Medo de dirigir moto, medo de andar no trânsito, medo de cair de moto, medo de rua movimentada, medo de andar de moto à noite, medo de cruzamento, medo dos carros que estão em volta dela, enfim. Todos temos medo e isso é muito natural e muito importante. O medo é uma característica inata do ser humano, ou seja, ele não nasceu com você. Você aprendeu com o tempo a ter medo. É tipo quando você é criança e não tem noção, por exemplo, do que é o fogo. O meu cachorro ele é assim, se você acender o isqueiro na frente dele, ele quer cheirar, ele quer lamber, ele não tem essa noção do perigo, entende? O que eu quero que você entenda é que você não nasceu com medo. Então, temos que nos livrar dos nossos medos, ok? Todo ser humano aprende a ter medo e isto faz parte da evolução humana. Está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. Mas, em alguns casos, o medo pode nos paralisar e impedir de executarmos determinadas atividades, cumprir nossas metas e objetivos. Quantas vezes a gente se paralisou diante de uma situação da vida, não é mesmo? Quantas vezes dizemos que não íamos fazer porque estávamos com medo e depois que fizemos, nossa, foi tão simples, não é? Geralmente os nossos medos eles vão em 3 direções: o medo de perder, o medo do processo e o medo do fracasso. Existem os medos reais que sinalizam possibilidades reais de perigo e os medos irracionais, que são a maioria dos medos que temos, porque o medo em si ele é um produto da nossa mente diante das situações e, portanto, podem ser trabalhados e superados. Geralmente, os nossos medos vão em 3 direções: o medo do perder, o medo do processo e o medo do fracasso. Existem os medos reais, que sinalizam as possibilidades reais de perigo, e os medos irracionais, que são os nossos maiores medos. Porque o medo em si é um produto da nossa mente diante das situações e, portanto, eles podem ser trabalhados e superados. Entendeu a diferença dos seus medos? Tem os medos reais, que é o medo de encostar no fogo e se queimar, porque você já encostou e sabe que queima. E o irracional, aquele que você não consegue, por exemplo, passar no meio de 2 carros, porque vai que um deles encosta em você. O famoso vai que isso acontece, vai que aquilo acontece, mas vai. Entende? Aquele monte de desculpas que a gente dá. Pois é, isso é o medo. O medo de dirigir, ou anaxofobia, eu sei, é um nome estranho e eu também só descobri porque eu pesquisei na internet. Surge como qualquer outro medo. Nós entendemos o que deve ou não ser temido à medida que temos experiências positivas ou negativas nesse aprendizagem de dirigir. Tudo depende de como é a sua experiência de dirigir. Se ela for mais traumática, provavelmente você vai adquirir mais medo do que outras pessoas. Quanto mais traumático é esse aprendizado, maiores são os traumas, paralisações e negações que você terá. Todo aprendizado, ele é difícil, ele é complicado e é árduo, mas só depende de você transformar esse caminho de pedras em rosas. Mas não vai pensando que tem uma fórmula mágica, não. Você, antes de qualquer coisa, tem que querer fazer diferente, fazer o máximo para alcançar seus objetivos. Mas cuidado para não confundir medo com fobia, ou seja, o pânico de dirigir. Clinicamente, as fobias são classificadas como sendo um transtorno de ansiedade e podem ser definidas como um medo intenso e irracional de situações, onde esse medo é desproporcional em relação ao perigo real ou ao mal que se pode te causar, desde paralisações, choros ou dores no corpo. O medo associado a uma fobia vai além de uma simples aversão ou desconforto.
A angústia causada pelo medo, ela é tão intensa que faz com que a pessoa evite ao máximo aquilo que ela tem medo, no caso a moto, e muitas vezes gasta um tempo enorme pensando em como evitá-la. Entende que o seu medo, criado pelas suas expectativas, pode ter qualquer tamanho? E quanto mais alimentarmos eles, maiores eles ficam? Quanto mais você disser para você mesmo que você não consegue ou que é impossível, pior e mais intenso esse medo fica, chegando ao ponto de fazer você evitar determinadas situações, como por exemplo, não passar em uma rua porque ela é muito movimentada e de novo, vai que alguém atrás de você comece a buzinar e você pelo medo acabe caindo. Ou vai que, pelo medo, você acabe indo muito devagar e alguém tente te ultrapassar e fazendo isso acabe esbarrando em você e te derrubando. De novo, o vai que está controlando a sua forma de dirigir. Então, se você tem uma fobia, provavelmente você já sabe o que é o seu medo, sabe que ele é irracional, só que você é incapaz de controlá-lo ou de enfrentá-lo. Comportamentos de fuga são comuns, já que o fóbico ele é determinado a ficar longe daquilo que te traz medo. O pânico te paralisa diante da situação e o medo ele te deixa desconfortável, mas não a ponto de evitar que você não prossiga com o que você pretende. O medo, como eu já te disse, ele é muito importante. E eu não quero que você pense que ter medo é errado, porque não é. É justamente o medo que vai te dar noção de perigo. E é esse o mal de algumas pessoas. Elas fazem tanto uma coisa que aos poucos vão perdendo o medo e, consecutivamente, elas não enxergam os perigos que estão por vir e acabam se envolvendo em acidente, justamente pelo excesso de confiança. Quantas vezes você já se pegou nessa situação, fazendo algo no automático, por repetir tantas vezes aquela coisa, que acabou que você não percebeu o que estava fazendo e acabou se machucando? Relaxe, que isso é muito comum e todo mundo passa por isso. Na direção, isso é muito comum. Na correria do dia a dia, torna tudo tão curto, nosso tempo, nosso dia, que acabamos fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, sem perceber. E no fim, só no fim, percebemos que erramos em algum detalhe que muitas vezes não tem conserto. No caso das motocicletas, erros pequenos podem não ter consertos. Quantos acidentes que você já ouviu que a pessoa não percebeu, estava distraída e acabou passando no sinal sem querer e acabou sendo atingida? Há também os pequenos erros que causam grandes estragos. Por exemplo, quando a pessoa estava estacionando e sem querer não olhou para os dois lados enquanto manobrava e acabou se preocupando tanto só com um lado que esqueceu de olhar para o outro e acabou raspando em outra moto. No meu serviço teve um caso curioso como esse. A gente tinha um lugar muito pequeno para estacionar as motos. E uma das moças, na hora do almoço, ela estava saindo e ela estava com muita pressa. E ela foi tirar a moto dela e era a última, assim, bem no canto. E ela foi tirar a moto dela e ela estava tão preocupada e na correria ali, que ela tinha que ir logo almoçar, ela ficou muito preocupada e ficou olhando só pro lado dela, aqui do lado esquerdo. Aí ela foi, conseguiu tirar a moto dela, só que como ela estava preocupada muito com o lado da parede, ela não olhou pro outro lado. Na hora que ela alinhou a moto dela para ela sair, né, que ela achou que ela estava ali tranquilo, o pior já tinha passado, ela não reparou que a roda de trás dela tinha ficado encostada na moto que estava do lado direito dela. No que ela foi sair com a moto, o pneu dela acabou que bateu nessa moto que estava parada do lado direito dela. E essa moto caiu. No que essa moto caiu, ela levou mais 6 motos. Sem brincadeira. 6 motos caídas, empilhadas. Foi guidão enroscando em aro, tanque, retrovisor, aquele monte de moto enroscada. Sem brincadeira, a gente em 4 pessoas, acho que a gente levou uma meia hora para conseguir desenroscar todas as motos e colocar as motos que tinham caídas certinhos. E assim, o estrago até foi pequeno, né? Para 6 motos caídas, então até que os estragos foram pequenos. Mas não era para ter sido pequeno. A sorte dela é que um pouquinho antes dela sair para o almoço, teve um vão entre as motos que o pessoal tinha saído para o almoço. Então por isso que só caiu 6 motos.
porque senão era para ter caído 15 motos. Uma só fez um dominó, foi derrubando 6 motos, mas era para ter derrubado 15. E assim, foi sem querer, não foi culpa dela, aconteceu, ela estava olhando muito para um lado, esqueceu de olhar para o outro. Mas eu vou confessar que depois desse caos eu nunca mais estacionei do lado da moto dela. Tipo, não colocava nem próximo, que era pra não correr o risco. Bom, brincadeiras à parte, vamos para o novo tópico. Mas por que existem mais mulheres do que homens com medo de dirigir? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe nenhum estudo comprovado que prove que os homens dirigem melhor que as mulheres. Então concluímos que ambos estão aptos a dirigir. Mas o que acontece é que o ato de dirigir é algo novo para o mundo das mulheres. Há alguns anos, o ato de dirigir ele era visto como uma tarefa única e exclusivamente dos homens. Isso é só uma questão cultural. Muitas mulheres, elas não têm a figura feminina no volante. Conheço amigas que na família dela, ela é a primeira mulher que aprendeu a dirigir. Nem a mãe e nem as avós dirigiam. O único exemplo que ela possui é o pai, o marido e às vezes o irmão que dirige. E acaba sendo esse processo muito solitário inicial. Afinal, ela não teve ninguém que podia ensinar, demonstrar situações no dia a dia para ela. Na minha família, eu sou a segunda geração que dirige. Minhas avós, por exemplo, nunca dirigiam. Minha mãe aprendeu a dirigir com 16 anos, porque meu avô era fazendeiro e viajava muito. E teve um tempo que ele não podia dirigir por ordens médicas, e os meus tios eles faziam faculdade, então eles não podiam levar ele. E foi assim que, mesmo contra a vontade, o meu avô ensinou a minha mãe a dirigir carro. Mas sobre moto, tanto ela quanto eu e a minha irmã gêmea, a gente foi aprendendo juntas nesse tempo, porque ela comprou uma bis um tempo antes de eu tirar minha carta. Então a gente aprendeu junto como era dirigir de moto. Eu lembro uma vez de uma briga que a gente teve em casa, que ela me viu chegando em casa com a moto do meu marido. Naquela época, tanto ela quanto eu, a gente tinha uma Titan. Só que o meu marido, ele tinha uma Twister 250, que então ele era o peso e o dobro da cilindrada da minha. Quando ela me viu em casa, chegando, dirigindo a moto dele, que na cabeça dela era algo impossível para mim, ela ficou uma semana me enchendo a cabeça. De como eu era irresponsável de estar andando com a moto dos outros, que eu não fazia ideia de quanto era o custo se caso eu caísse com aquela moto, que eu não tinha tamanho para fazer aquilo, e mil e uma coisas. Só que, se eu te contar, vocês não vão acreditar. Acho que não deu sério, uns 3 meses. Olha quem estava andando com a moto do meu irmão, que era idêntica do meu marido. Ela mesma. Ela mesma que brigou, reclamou. No fim, ela viu que se eu conseguia, ela também conseguia. Azar cortado do meu irmão, que para vender depois aquela moto, foi um sacrifício, porque ela não deixava, porque ela queria andar com a moto, ela não queria deixar ele vender. Há outro ponto também, que em relação a nós, mulheres, que me incomoda muito, que é os comentários alegando que as mulheres atrapalham o trânsito por serem mais lentas. E isso não é uma verdade. Que às vezes a gente, por estar na velocidade correta, esses que mais reclamam porque eles querem andar acima da velocidade permitida. Ou seja, só incomoda quem quer infringir as leis de trânsito. Não é à toa que nós mulheres nos acabamos envolvendo menos em acidentes. A questão do machismo traz para a construção social que as mulheres são um problema no trânsito. Mas os números nos mostram é que é exatamente ao contrário. As mulheres são mais cautelosas, respeitam mais as leis de trânsito e têm mais paciência no trânsito que os homens. E é por isso que é tão difícil para algumas mulheres dirigir moto. É devido a tudo isso. Todo esse caminho de aprendizagem, ele vai se dar com mais cautela e com mais dificuldade para algumas. E isso piora, porque alguns instrutores, eles são homens e eles não têm uma ideia real de quais são os nossos medos e o que a gente enfrenta, e nem como a gente vê de forma diferente os perigos. E com isso, as duas forças começam a se colidir, que é o desejo de dirigir e o medo. Eu sou a única no meu grupo que tem tanto mulheres quanto homens que pega a rodovia de moto. E eu posso contar as inúmeras vezes que eu e os meninos acabamos nos desentendendo por causa da forma de cada um de dirigir.
O mais difícil para eles entenderem é que eu não sou homem e eu não tenho a força que eles têm para dirigir. Eu sou mais cautelosa que eles também. A gente vive rosnando um para o outro, principalmente porque em alguns momentos eles querem me proteger demais e em outros eles esquecem que sou eu e não deles que estão no guidão da moto. Quando eu digo diferente em força, para você entender melhor, se na rodovia, por exemplo, estiver ventando muito, para mim é mais difícil de conseguir andar com a moto em linha reta, por exemplo, que é para eles. Então isso faz com que quando a gente chega no nosso destino, eu tô mais cansada que eles. Enquanto eles estão querendo fazer 1000 coisas, eu tô querendo apenas descansar o corpo um pouco, sabe? Chegar, sentar, descansar. E também tem a questão que sempre que eu peço para parar no posto para ir no banheiro, tem um ou outro que já reclama, porque esquece que eu sou mulher e acha que é só parar numa beira de uma estrada e se aliviar. Hoje, depois de 3 anos, pelo menos, eu acho que nesse quesito eles já estão ficando mais atentos. Mesmo quando eu esqueço, eles mesmos já sozinhos, por conta própria, eles já param no posto para mim. Muitos dos meninos ainda ficam meio que, sei lá, perdidos, quando outros homens de outros motogrupos vêm perguntar se realmente eu vim dirigindo ou se não, eu só peguei a moto ali no caminho. Meu marido e meu cunhado eles já estão acostumados, para eles são super normais. Mas alguns dizem que sim, outros dizem que eu sou louca, dizem tipo assim, mano, eu não sei o que essa menina tem na cabeça. Eu apenas dou risada da situação. Eu sei que é um processo de aprendizagem, tanto para eles como é para mim. Andar no meio de tantos homens na pista. Eu sei como deve ser estranho para eles olhar no retrovisor e ver uma mulher no guidão. Eu confesso que eu gostaria de ter mais mulheres comigo, mas enquanto elas não chegam, eu vou andando aí com eles aí nessa estrada sem os menores problemas. Agora a gente vai fazer um experimento. Antes de começar por aí a sair com a sua moto, eu preciso que você saiba quais são os seus medos e insegurança, porque escondê-los só piora as coisas. Fale deles de forma natural e sem vergonha. Exponha todos eles para você mesmo. Eu mesmo tinha muito medo de pilotar na chuva. Eu morria de medo de cair com a moto no asfalto molhado. Agora anote tudo de uma folha e enumere dos mais fáceis ao mais difíceis de superar na sua opinião. E sabe como a gente perde medo de alguma coisa? Eu vou te explicar como. Pensa que o seu medo é o medo do cachorro da sua vizinha. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que ganhar uma certa intimidade com ele. Fazer carinho, dar petisco, depois de um tempo brincar com ele, para que ele deixe de ser uma ameaça para você. E a moto é a mesma coisa. Você precisa ficar mais íntima dela, criar um relacionamento. E como se faz isso? Treinando. Mas como assim, Natália? Treinando? Se eu tô com medo, como é que eu vou treinar? Calma, eu sei. E essa é a primeira dica que eu te dou. Treine com a sua moto. O medo só vai embora quando a gente cria uma intimidade com a moto. Então treine, treine, treine e cansou? Treina de novo. Até tá confiante para passar para o próximo passo. O treinamento constante é a grande sacada para você andar confiante no trânsito, evitar acidentes e transformar o medo e a angústia de andar de moto em algo prazeroso e incrível. Mesmo quando você tiver medo, coloque seu medinho aí no bolso e enfrente a situação. Não deixe que o medo te impeça de tentar. Eu sei que a primeira reação é justamente dizer não consigo e não vou, mas pense com calma e tente encontrar soluções para você conseguir superar o seu medo. O medo é a sua solução. Motocicleta é prática. Não deixe que o medo te impeça de praticar. Não deixe que a insegurança impeça de vencer. Segunda dica: ria dos seus erros. Não se envergonhe se a moto morrer no farol, se você cair com a moto parada ou se ainda não se sente segura o suficiente para andar no corredor. Ria mesmo, se divirta, leve-se tudo na esportiva e você vai perceber que a sua ansiedade vai diminuir e você vai se permitir tentar, praticar e principalmente conseguir. Ficamos então sem jeito em errar ou com medo que a pessoa de trás pode ficar buzinando. E muitas vezes evitamos algumas situações pelo fato de não ter paciência com a nossa demora. Um jeito bem descontraído de passar por isso pode ser vestir uma camiseta escrita assim atrás: em treinamento.
Pode ter certeza que quem vier atrás vai entender a sua falta de prática e rir da situação. Lembre-se, o importante é treinar e ficar craque. Terceira dica, não se importe com a opinião dos outros. Sempre compare a sua progressão com quem você era ontem e não com a colega do serviço ou com a sua amiga. Cada pessoa tem o seu tempo e a sua forma de conseguir. Não se desanime se você não consegue, por exemplo, andar numa avenida movimentada, mesmo já conseguindo sair de casa e ir até a padaria. Cada passo deve ser comemorado como uma vitória e não deve ser desmerecido. É degrau por degrau que a gente vai subir na escada. Jamais se desespere se hoje você não conseguiu. Tudo bem, amanhã você tenta de novo. O que você não pode é não tentar. Procure formas para superar o seu medo, como o medo de dirigir em ruas movimentadas. Comece com ruas desertas. Depois comece com ruas mais movimentadas, tipo de bairro. Depois vai indo para ruas mais movimentadas, tipos de centro de cidade. Porque elas são bastante movimentadas, mas elas são lentas, que é devido ao acúmulo de carros. E quando você tiver craque lá no centro, aí sim, você procura as vias mais movimentadas e de grande velocidade. Lembre de só ir para um novo passo quando você estiver confiante no anterior. Ou melhor, quando você estiver relaxada. Não adianta ir para o centro se você ainda está lá no bairro, dura, e não consegue nem falar tchau para aquela conhecida, tá? Meninas, isso é sério. Relaxar é importante. E quanto mais você relaxa, quanto mais você tira esse peso do ombro, significa que você já está mais tranquila e é mais fácil para você prestar atenção em tudo que está acontecendo à sua volta. Quarta dica, encare um novo desafio a cada dia. Lembra que eu te falei da lista de medos? Ela é muito importante nesse processo. É com ela que você vai acompanhar a sua evolução e saber aonde você precisa focar mais e aonde você quer chegar. Não tenha vergonha em assumir que você tem medo. Tenha a força e a garra de cada dia superar e vencer todos os seus medos. Se você esconde o seu medo, você só vai estar mentindo para você mesmo. Todos temos medos. Estamos aqui para aprender com eles e não deixamos eles nos vencer. Um passo a cada dia e sempre estar em constante movimento. Quinta dica, deixe para lá o preconceito. E essa é uma dica que vale muito. Afinal, não há como negar que ainda vivemos uma sociedade machista. Desse modo, muitas atividades como conduzir uma moto ainda são muito ligadas ao sexo masculino. Inclusive, há certas pessoas que não cansam de dizer que moto não é coisa de mulher e que você está ficando maluca por fazer isso. Até hoje ainda falam para mim isso todos os dias. Ignore essas frases e use isso como força para você conseguir alcançar os seus objetivos. Afinal, moto não é um bicho de 7 cabeças e você só tem a ganhar com as vantagens que a motocicleta traz. Depois que o bichinho da moto te pega, o carro vira a segunda opção, viu? Eu não saio mais de carro quase. Não se importe com o que os outros vão dizer, principalmente com pessoas que estão próximas de você. Lembra que eu contei da minha mãe? Então, ela brigou muito comigo porque eu estava dirigindo uma moto maior. Mas não foi? Ela não foi lá depois e fez também? Igualzinho? Então, os humanos têm um péssimo hábito de criticar e brigar com coisas que eles desconhecem e desaprovam. Isso é normal, mas depois, com o tempo, pode ter certeza de que essa mesma pessoa que antes falava e te chateava, um dia ainda vai te pedir carona. As pessoas têm memória fraca e se acostumam rápido com o diferente, viu? Aí o diferente se torna normal. Sexta dica, pratique sempre que puder. Pratique desde o começo. Pratique sempre que puder, mesmo que seja por pouco tempo. Comece aprendendo mais sobre a moto, ande por ruas menos movimentadas, até se acostumar com o peso da sua moto, como trocar de marcha, frear, como sair mais rápido dos pais, enfim. Vá a cada dia aumentando o grau de dificuldade. Eu, por exemplo, lembra que eu falei que eu tinha medo de andar na chuva? Sempre dava desculpa e pedia carona para não sair de moto. Tinha medo de escorregar e cair no chão. Quando me dei conta que era um problema para mim e que já não dava mais para ficar horas no serviço esperando a chuva passar,
já que quando eu me mudei de cidade, somente meu marido podia vir me buscar. E muitas das vezes ele estava trabalhando e eu tinha duas opções. Ou eu esperava ele vir me buscar e esperava muito, ou eu esperava a chuva passar. Aí entendi que precisava mudar esse pensamento. Pensei em como poderia fazer isso, afinal o medo era enorme. Fui na loja, comprei uma capa de chuva e decidi começar a andar na chuva. Devagar, com cuidados, em ruas próximas da minha casa. E por pouco tempo. Depois eu fui andando um pouco mais longe, em dias de chuva mais fraca, até conseguir andar em dias de chuva mais fortes, tomando cuidado até conseguir ir até o meu serviço e voltar para minha casa. Foi um processo lento, mas hoje eu não tenho mais medo e não fico mais horas esperando a chuva passar. Mas imagina o medo de andar na chuva, que muitas vezes é uma coisa que você não consegue prever, porque você sai de manhã da sua casa e tá lá aquele sol de rachar. E no fim do dia tá lá a chuva. Justo naquele dia que você tinha tanta coisa para fazer e não tem ninguém para te buscar. Esse medo estava travando a minha vida e decidi um dia dar um basta nele. Hoje eu dou risada de quem eu era antes e depois da chuva. Sétima dica. Se você já sofreu um acidente e agora está com medo, comece do início e aos poucos. É muito comum pessoas que já sofreram algum tipo de acidente criarem um medo de voltar a andar de moto, principalmente se ela sofreu um acidente muito grave. Muitas até vendem a moto e prometem para elas mesmas que nunca mais vão andar de moto. Mas com o passar do tempo, elas mudam essa visão e começam novamente a querer andar de moto. É preciso respeitar o tempo que cada pessoa tem. Em algumas pessoas, essa vontade de andar de moto, ela volta mais rápido e em outras mais devagar. Mas se você está nesse ponto de que quer voltar a andar a moto, comece devagar e do início. Comece mesmo do beabá. Lembre-se que é um recomeço, um novo relacionamento entre você e a sua moto. Eu já passei por isso, já me acidentei e fiquei um tempinho sem conseguir andar de moto. Justamente pelo medo que eu sentia de acontecer tudo de novo. Mas conforme eu fui treinando, fui indo devagar, eu fui me relacionando de novo com a minha moto, eu entendi que era justamente começando do zero e começando tudo de novo que eu não ia mais sofrer o mesmo acidente. Você muda a sua visão e isso faz você ficar mais experiente. Você começa a olhar com outros olhos e observar coisas que passaram despercebidas no momento do acidente e começa a ficar mais confiante. Oitava dica. Fique atento aos sintomas. Começou a treinar e passou mal? Respire e se acalma. Lembra-se, nunca dirija a moto se você não estiver nem bem fisicamente ou psicologicamente. Isso pode fazer com que você não preste a devida atenção ao trânsito e acabe sofrendo um acidente. Se você não está confiante em ir sozinha, peça para alguém da sua confiança levar a moto até um lugar tranquilo e vá aos poucos, treinando sem pressão. Entenda onde está o seu medo e o que você pode fazer para superá-lo. Se preciso, crie uma nova relação com a sua moto. Esqueça o passado e tente focar no presente, no que você está fazendo e no que você precisa fazer. Fale em voz alta para você ouvir, ajuda muito. Quando você começa a falar o que você está fazendo, você aprende mais e foca mais no que você está fazendo. E não deixa nenhum detalhe passar. Parece loucura, mas é comprovado. Quanto mais a gente fala em voz alta o que está fazendo e o que estamos vendo, mais concentrada ficamos e temos mais chances de não deixar algo passar despercebido. E a última dica é, quando eu estiver confiante para encarar o trânsito, quando você chegar nesse ponto, pense que o trânsito é como se fosse um cardume de peixes. Eles são muitos e nadam todos na mesma velocidade. E é assim é o trânsito. Se você andar muito rápido, você bate no carro da frente. Se for muito devagar, alguém baterá em você. Tenha em mente nunca andar devagar na faixa da esquerda. Procure sempre andar atrás de outros veículos e nesse começo não tenha pressa. Vá aos poucos, prestando muita atenção a tudo que acontece à sua volta. O trânsito hoje nas cidades ele se torna algo muito estressante. As pessoas estão sempre com pressa e acabam, pela pressa, fazendo coisas erradas.
Infelizmente, 94% dos acidentes no trânsito são causados por falha humana. E os problemas no trânsito, todos já sabemos de cor. Trânsito caótico carregado, falta de paciência, irritabilidade por falta de alguns motoristas, desatenção enquanto dirige, vias mal sinalizadas ou mal conservadas, excesso de velocidade, desrespeitos à lei de trânsito e por aí vai. Dirigir no trânsito hoje não é fácil, eu sei disso. Eu sei como é difícil superar o medo e como é dirigir por muito tempo e ainda ter medo, viu? E não se engane, não é porque uma pessoa dirige há vários anos de moto que ela não tem mais medo. Todos temos medo e medo é normal e em um grau pequeno ele é saudável. Eles nos ajudam a ter um senso crítico enquanto estamos dirigindo a moto, a estarmos atentos a todas as adversidades que enfrentamos no dia a dia. Até porque quando o medo vai embora, o risco é começar a achar que dá. Dá para passar aqui rapidinho, dá para subir ali na contramão, não vai dar nada. Enfim, é justamente quando o medo começa a desaparecer que a imprudência acontece. Então fique sempre atenta e tenha um senso crítico sobre as suas decisões e não apenas faça o que os outros estão fazendo. Sempre se pergunte se aquilo que você está fazendo está correto e se está colocando a sua segurança em risco. Lembre-se, sua segurança sempre em primeiro lugar. Sempre. E sobre o medo, não existe uma verdade absoluta e nem uma fórmula mágica. Só existe um jeito de superá-lo: andando com a sua moto e criando um relacionamento com ela. Novamente, comece aos poucos e vá ganhando confiança. Depois é só aproveitar as oportunidades que andar de moto tem para te oferecer. E agora, antes de terminar o vídeo, eu quero deixar um desafio para você. Deixa aí nos comentários quais são os seus maiores medos no andar de moto. Dependendo do que você escrever aí, eu já posso ir me preparando para os próximos vídeos e te ajudar a andar melhor a cada dia de moto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o gostei, que isso ajuda muito a levar minha mensagem para outras mulheres. Beijo e até o próximo vídeo.